Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje a gente está aqui para analisar a preocupação interna do PL, partido do Valdemar da Costa Neto e do Bolsonaro, com a interrupção na queda da desaprovação do presidente Lula e a volta do crescimento da aprovação. A gente vai lembrar que foi divulgado no dia 10 de julho uma pesquisa feita ali pela Genial Quaest, que mostrou que existe hoje uma janela entre aprovação e reprovação do presidente Lula, que dá uma diferença ali de mais ou menos 11%, né? Você tem 54% da população aprovando o governo do Lula e 43% desaprovando. É uma janela grande para quem acompanha pesquisas políticas, inclusive é o melhor número desde o início de 2024, e o PL, que já vinha medindo isso internamente, começou a perceber que isso pode ter impacto na eleição de 2024, porque não só esse número está positivo para o presidente Lula, mas também outros números. O Lula foi escolhido recentemente por uma empresa, inclusive, que faz ali levantamento para medir a popularidade dos presidentes da América do Sul, uma empresa chamada CB Consultoria e Opinião Pública. Ele levantou ali que dos países da América do Sul, né, pelo menos dos que foram pesquisados aproximadamente 10 dos 12 países que compõem a América do Sul, o Lula é o presidente mais bem avaliado, mais popular, mais conhecido, né, mais visto positivamente pela população da América do Sul. E surpreendentemente, inclusive, em segundo lugar vem o Javier Milei, que já chegou a ocupar o primeiro lugar. E o que é que tem preocupado, Carlito, o PL em relação a isso? O que tem preocupado o PL é que talvez o efeito Bolsonaro para puxar votos para os candidatos talvez não tenha o impacto que eles imaginavam, que teria, como teve em 2018 e em 2022. Tanto que se vocês pegarem uma pesquisa Datafolha divulgada no primeiro semestre para as eleições de São Paulo, foi perguntado o seguinte ao eleitorado: você votaria em um candidato apoiado pelo Lula? Para 42% dos indivíduos que foram entrevistados, eles não votariam de jeito nenhum em um candidato apoiado pelo Lula. Quando a pergunta foi feita em relação ao candidato apoiado por Bolsonaro, a resposta foi que para 63% dos entrevistados, eles não votariam de jeito nenhum em um candidato apoiado por Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro tem uma rejeição 21% maior que Lula. E isso é importante se discutir, porque o PL está começando a pegar isso nas suas pesquisas internas. O Lula parou, como eu já falei para vocês, de ter índices de queda ali na sua reprovação e começou a voltar a crescer na aprovação. E detalhe, nessa mesma pesquisa Genial Quaest, que foi divulgada no dia 10, a gente vai lembrar que o que aconteceu em relação aos dados da pesquisa, até mesmo bolsonaristas disseram, por exemplo, que as falas do Lula estavam corretas em relação às críticas que ele fazia aos juros altos do Banco Central, né? E também as críticas que ele fazia ao próprio Campos Neto. Então você tem bolsonaristas concordando com o discurso do Lula. Isso é claramente uma visão de que o Lula e as falas dele estão começando a furar a bolha. Outro fator também que tem sido negativo para o Bolsonaro, o caso das joias, que antes se dizia que ele não sabia, que ele não tinha informação, agora com trocas de mensagens, com troca de informações, ele pode até negar, porque ninguém é obrigado a se incriminar, mas fica difícil alegar que ele não sabia desses esquemas, porque diferente de outras situações que ele conseguiu se privar, que ele conseguiu se blindar, neste caso não. A tendência é que o Bolsonaro seja julgado, condenado e preso. E o PL percebeu que se o Bolsonaro for preso em 2026, não terá ali um candidato, um candidato do partido que terá o apoio do Bolsonaro. Então isso vai preocupar, evidentemente, a sigla para 2026, e o Valdemar, que não é burro nem nada, já entendeu que está na hora de buscar o sucessor do Bolsonaro o quanto antes. Por conta disso, a negociação para poder tirar o Tarcísio do partido que ele está hoje, que é o Republicanos, e trazer o Tarcísio de Freitas para o PL, tem ganhado força. Por que isso tudo, Carlito? Porque alguém vai ter de herdar o espólio do Bolsonaro. E quem é que vai herdar esse espólio, Carlito? Muita gente fala aí que é a própria família Bolsonaro que vai herdar. Eu acho que vai ser mesclado. Por quê? Você vai ter gente da família Bolsonaro que vai herdar no que diz respeito ao campo municipal e ao campo estadual, mas eu não acredito que, nacionalmente falando, o Bolsonaro consiga eleger um dos filhos para presidente da República ou até mesmo para vice-presidente da República. A gente viu recentemente algumas pessoas dizendo que o Bolsonaro teria escolhido o Flávio como seu sucessor em 2026, mas se o Bolsonaro estiver preso, como muita gente imagina que ele estará, o Valdemar não vai cair nessa garoba, como a gente brinca aqui no Nordeste, de deixar o Bolsonaro lançar o filho só para poder manter o seu espólio na sua mão,
quando ele poderia, em tese, lançar um novo nome. Até porque o Bolsonaro, como eu já disse para vocês, em outros momentos aqui na revista Fórum, ele ajudou a dar força ali ao bolsonarismo, porque ele era a figura principal, mas o movimento hoje existe com ou sem a participação do Bolsonaro. E isto é um fato que ninguém pode negar. Tanto que vocês podem observar que em vários estados aí que o Bolsonaro tinha força no passado, hoje ele não tem mais como figura. Ele veio aqui, por exemplo, em Sergipe, que não é um estado que ele era forte, mas ele veio aqui e foi esvaziado. Ele foi em Belém do Pará recentemente, em outras cidades do interior do Pará, participar de eventos com bolsonarista, também foi flopado. E no Rio de Janeiro, que é o seu celeiro eleitoral, né, o seu colégio eleitoral mais forte, a origem ali da sua base eleitoral, ele não tem conseguido também reunir multidões em atos que ele tem feito, tanto na capital quanto em cidades do interior e da região metropolitana. Isto mostra que a narrativa de que Bolsonaro não é corrupto, que Bolsonaro não é ladrão, que Bolsonaro é um cara de fora da política, que entrou para a política para poder combater os marajás, como acontecia com o discurso do Collor, não está colando mais. Então é muito provável que a gente comece a ver ainda nesse ano, logo depois do pleito de 2024, algum indivíduo ali se botando as asinhas de fora ali para substituir o Bolsonaro. Neste momento, a mídia tradicional, a mídia hegemônica, já escolheu que o nome é o Tarcísio. E o próprio PL, porque já começou as tratativas para trazer o Tarcísio para o partido, se cogitou que ele deixaria o Republicanos e viria para o PL em março ou abril deste ano, não aconteceu. Depois foi dito que, na verdade, o Tarcísio irá para o PL, mas só depois do pleito de 2024. E existe a possibilidade dele também não ir, porque o Kassab, que está ali buzinando no ouvido do Tarcísio, é um cara que, apesar de ter cara de besta, é esperto. E provavelmente vai querer colocar algumas condicionantes ali no ouvido do Tarcísio para que ele aceite sair do Republicanos e vá pro PL. Porque com a prisão do Bolsonaro, que deverá acontecer sim antes do pleito de 2026, na minha análise, se a denúncia acontecer em agosto, ele já deve ser condenado ou no final de 2024 ou no primeiro semestre de 2025. Caso aconteça a denúncia só depois da eleição, a prisão dele não acontecerá no final desse ano, nem no início de 2025. Só acontecerá legalmente falando, né, seguindo ali o devido processo legal, só acontecerá provavelmente no final de 2025, início de 2026, e aí ele estará fora do pleito de 2026, inclusive como cabo eleitoral. A gente já sabe que ele está inelegível, mas ele podia atuar como cabo eleitoral. Mas mesmo assim existe a possibilidade de ele nem atuar como cabo eleitoral. E o PL do Valdemar já percebeu que o Bolsonaro não está mais convertendo tantos votos quanto convertia no passado. Então é provável que a gente comece a ver aí o Valdemar meio que começando a deixar o Bolsonaro se acabar sozinho e direcionando ali as suas armas para outros nomes. É provável que ele sinalize muito em breve para o Zema deixar o Novo e vir para o PL. É provável que ele dê umas piscadelas ali também para o governador de Goiás, perdão, o Ronaldo Caiado, para que ele saia do partido que ele está e venha para o PL. É provável também que ele dê piscadela para outras figuras, inclusive o próprio Tarcísio, para que ele tenha um leque de opções que, se não eleja ali um próximo presidente da República, consiga manter os estados na mão do bolsonarismo e levar também alguns desses governadores que não poderão concorrer mais à reeleição para poder ir para o Senado Federal. Mas eu queria a sua opinião, que acompanha aqui a revista Fórum. Comenta aqui embaixo o que é que você acha que está acontecendo internamente dentro do PL. Aqui, para mim tá claro, tá? O PL já entendeu que a força que a figura do Bolsonaro tem tá acabando. Ele não tem mais aquela força que ele teve em 2018, 2022. Isso tá evidente, as pessoas não estão indo mais às ruas atrás do Bolsonaro e tampouco atrás do bolsonarismo, mas eu queria a sua opinião, tá bom? Compartilha esse vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa like, me siga no canal Historiador aqui no YouTube também e me siga nas redes sociais através do Carlitos Neto. Grande abraço para vocês e até a nossa próxima análise aqui.